Bom dia pessoal, ou boa tarde para quem está aí no Brasil. Desculpem por não subir vídeos, era porque eu estava com um pouco de problemas aqui e não estava conseguindo editar os vídeos direito por causa de alguma coisa que aconteceu. Mas, bom, já estamos aqui e hoje a gente vai aprender a como usar duas palavras em espanhol. A primeira é a palavra hay e a segunda é a palavra tiene. A palavra hay é a forma impessoal do verbo haver, tá bom? Hay, lembrem, forma impessoal do verbo haver. Isso quer dizer que é um verbo impessoal. E o que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não possui um sujeito responsável pela ação. Não tem um sujeito que exerce a ação. Simplesmente não tem sujeito. E essa palavra hay usa-se no sentido de existir, que uma coisa está existindo em um determinado lugar, tá bom? Por exemplo, hay muchas personas en la playa. Ou pode ser o contrário também, posso alterar o wording dessa frase, posso falar também assim. En las playas hay muchas personas. O hay muchos gatos en tu casa. O hay mucha corrupción en América Latina. O hay gente que nunca encuentra lo que busca. O hay tanto que quiero decirte. O hay tanto por hacer. Hay mucha esperanza en este lugar. Se vocês percebem em todos esses casos, hay está se usando no sentido de existir. Existe uma coisa que pode ser uma coisa concreta ou uma coisa abstrata, um substantivo concreto, um substantivo abstrato. Por exemplo, no caso de hay muchas personas en la playa, eu estou me referindo que existem pessoas, substantivo concreto. Ou hay muchos gatos en tu casa, eu estou me referindo que existem gatos na tua casa. Substantivo concreto também. Mas também posso me referir a substantivos abstratos. Por exemplo, eu posso falar aqui: hay mucho amor en este lugar. Isso quer dizer que o amor está aqui, está existindo. Sabe? Tem aqui amor. Um substantivo abstrato. Então, cada vez que eu queira me referir, que eu queira indicar que uma coisa está existindo em um determinado lugar, eu vou usar a forma impessoal do verbo haver, a palavra hay, no sentido de existir, tá bom? É simples. Bom, agora, em alguns grupos de WhatsApp ou em alguns comentários no YouTube ou no Facebook, eu tenho visto alguns erros que são muito frequentes em algumas pessoas. Aí eu vou colocar aqui. Por exemplo, eu tenho visto o seguinte: tiene muchas llamas en Perú. Tiene muchas llamas en Perú. Llamas. Bom, se eu uso a palavra tiene, isso quer dizer que alguém está possuindo isso. Eu vou chegar lá ainda, daqui a pouco eu vou chegar a como usar a palavra tiene. Mas vou adiantando que tiene se usa no sentido de possuir alguma coisa. Mas Peru não possui llamas. Só que existem llamas em Peru, que é outra coisa diferente. Então, o jeito correto seria: hay muchas llamas en Perú. Isso seria o jeito correto. Outro exemplo. Tiene mucha violencia mi ciudad. Ou pode ser: mi ciudad tiene mucha violencia. Esse aí não está muito certo, não. A violência não pertence a uma cidade. Tipo, a violência existe numa cidade, que é diferente. Ninguém é proprietário da violência, ninguém é dono da violência. Então, o verbo correto, o verbo mais preciso que nós temos que usar é o verbo hay. E seria assim:
hay mucha violencia en mi ciudad. Ou trocando ordem da oração, poderia dizer assim: em mi ciudad hay mucha violencia. Tá bom? Sempre que eu quero falar que uma coisa existe em algum lugar, eu vou usar a forma impessoal do verbo haber, a palavra hay. Tá bom? Bom, essa palavrinha é fácil de aprender, é H-A-Y, como você já tem visto aqui. Mas tem alguns hispanofalantes que, mesmo falando espanhol, eles não sabem usar direito a palavra hay. Às vezes eles escrevem hay sem H, ou às vezes escrevem A-H-I, AI, mas isso aí está errado. Cuidado que se vocês veem que alguma pessoa hispano-falante escreve desse jeito, aí vocês já falem para ele que a forma pessoal do verbo haber, que indica que alguma coisa existe em algum lugar, se escreve H-A-Y, tá bom? Agora, a palavra tiene, que está na terceira pessoa do singular, que é uma conjugação do verbo tener, é uma palavra que usa-se no sentido de possuir alguma coisa. Você está possuindo algo, tá bom? E também, sempre que você use esse verbo, essa palavra tiene, vai ter um sujeito que é responsável pela ação, tá bom? Sempre. Por exemplo, Juan tiene mucha tarea. O Miguel tiene responsabilidades en casa. O Claudia tiene muchos zapatos. Ella tiene muchos carros. Em todas essas orações, em todos esses exemplos, sempre teve um sujeito que era responsável pela ação. Juan, Miguel, Cláudia. E na quarta oração eu usei o pronome ella, tá bom? Então, como essa palavra tiene é um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular, os únicos pronomes que podem ir ao lado vai ser él ou ella, tá bom? Él tiene muchas cosas que hacer. Ella tiene mucho amor em seu interior, tá bom? Agora, o sujeito também pode ser tácito. O que quer dizer um sujeito tácito? Um sujeito que não aparece na oração, mas está ali, escondido. Não aparece, mas está ali. Não aparece, não está escrito, mas o sujeito é o responsável pela ação. Por exemplo, tiene que estudar para su examen. Eu falei, quem é que tem que estudar para o exame, para a prova? Não, eu não falei, mas nós entendemos que uma pessoa que pode ser ele, que pode ser masculino, ele, ou pode ser feminino, ella, tá bom? Ou por outro exemplo, tiene muitos juguetes. Estou falando de quem? Quem que tem muitos juguetes? Eu não falei quem que tem, mas se entende que pode ser uma pessoa homem, uma pessoa mulher, um homem, uma mulher, ele ou ella, tá bom? Então, galera, é isso aí como nós usamos a palavra hay e a palavra tiene. A palavra hay usa-se no sentido de existir e não tem um sujeito responsável pela ação. Por exemplo, aqui na minha cidade tem uns carrinhos que nós chamamos de mototáxis, que são esses aqui, mototáxis. Então, em quase toda a cidade de Lima tem esses carrinhos. Eu posso dizer, em Lima há muitas mototáxis. Estou falando que os mototáxis existem na cidade de Lima, tá bom? E com o verbo tener, com a palavra tiene, com essa forma tiene, eu sempre tenho que nombrar um sujeito primeiro,
tá bom? Sempre tenho que lembrar um sujeito. Por exemplo, eu tenho uma vizinha, agora o cachorro dela tá latindo, que ela não pode ver gato na rua, que ela pega. Ela pega qualquer gato que ela encontra na rua, ela pega. Ela já tem uns 13 gatos. Olha, hoje ela pegou mais um gato, hoje ela tem a 13 já. Então, eu posso falar assim: Camila tiene muchos gatos en su casa. Porque ela é a dona dos gatos, pertence. E eu estou falando de um sujeito. Esse verbo tiene sempre vai ter um sujeito responsável pela ação e usa-se no sentido de possuir, de que você é dono de alguma coisa, tá bom? Então, galera, eu espero que vocês tenham aprendido, tenha ficado tudo claro. Qualquer pergunta você me deixa nos comentários. Eu estou deixando aqui meu Instagram para quem quiser me seguir. Eu não estou postando ainda nada sobre espanhol, são só fotos minhas, mas eu vou postar, estou preparando um material aí para postar coisas em espanhol, assim, algumas dicas pequenas. E quem quiser aprender é só seguir lá, tá bom? E bom, e para quem não quiser ver minhas fotos, simplesmente só vai olhando as dicas do espanhol, tá bom? Mas é isso. E bom, galera, então espero que tenham gostado. Muito obrigado por esse interesse que vocês têm no espanhol. Algumas pessoas têm me escrito perguntando muitas coisas assim no Instagram, assim, relacionado ao espanhol. Eu gosto muito. E então, tchau, tchau, galera, e espero que pronto vocês fiquem fera no espanhol, sempre aí com perseverança e com muita fé também. Tchau, tchau.